Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6/2, nós vamos meditar de Números do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar então agora dos deveres dos levitas, né? Ontem nós falamos, eu coloquei até no Instagram uma foto mostrando o acampamento, além do nosso mapa, né, do livro de Números. Eu coloquei lá no Instagram para vocês visualizarem de uma forma melhor. Coloquei também a foto lá, né, que eu mostrei aqui, de como ficou o acampamento com todas as tribos muito bem organizadas. E nós falamos ontem sobre a substituição dos primogênitos pelos levitas, né? Foi pago o valor dessa substituição e aí nós vamos ter agora os deveres, né, desses levitas. Nós temos agora dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos. Olha que interessante, 30 anos para cima, até os 50 anos. Então, eu não sei se você lembra, mas o censo em relação à guerra, os homens que estavam prontos para a guerra, eles eram de homens acima de 20 anos. No caso, para o sacerdócio, para o ministério levítico, tinha que ser homens acima de 30 anos, até 50 anos, né? Então você vê o nível de importância que Deus tinha, muito mais que a guerra, era o ofício ministrado, né, pelos sacerdotes e aqui em especial pelos levitas. Então, 30 anos para cima, até 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. E o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir do arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Então era assim que era transportada a arca. E aí, também, sobre a mesa da propiciação, estenderão um pano azul, sobre ela porão os pratos, recipientes do incenso, as taças, as galhetas, também pão contínuo meterá sobre ela. Depois estenderão em cima delas um pano carmesim e com a coberta de peles finas a cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul, cobrirão os candelabros da luminária, as suas lâmpadas, os seus esvitadores, os seus aparadores, todos os seus vasos, azeite com que serve. E envolverão eles todos os seus utensílios na coberta de pele fina e porão sobre os varais. Então, aqui você está vendo na prática o porquê das argolas e dos varais em todos os utensílios do templo, né? Aqui no caso, tabernáculo. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais serve o santuário, os envolverão no pano azul e o cobrirão sobre uma coberta de pele fina e os porão sobre os varais. E do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios. Olha que coisa mais linda, né? E por cima dele estenderão a coberta de pele fina e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e os seus filhos de partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e por todos os móveis dele,
Então os filhos de Coate virão e os levarão, mas nas coisas santas não tocarão, para não morrerem, que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá ao seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático e a contínua oferta de manjares, o óleo de unção, sim, terá ao seu encargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E disse o Senhor a Moisés e Arão: não deixes que a tribo das famílias dos Coates seja eliminada do meio dos levitas. Isso, porém, lhe fareis, para que vivam e não morra, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos entrarão e lhes designarão cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, o coatita não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morra, né? Então, tinha todo um cuidado, né? Para que esses levitas, os coatitas, pudessem transportar esse material, né, de uma forma que eles não tivessem aquele toque diretamente e assim eles não morressem, né? Deus fala até que isso deve ser um cuidado para que eles não sejam extinguidos, né? Para que não saia morrendo coatita aí a torto e direito, porque não observar os preceitos, né? Logo depois nós vamos ver os deveres, né, dos filhos de Gerson, que são os gersonitas. É outra família de levita aqui. Levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa dos seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até 50 anos. E estes os serviços da família dos gersonitas para servir e levar o encargo. Sabe qual é o encargo deles? Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles que está sobre ele, e o reposteiro da porta da tenda da congregação. As cortinas do pátio, o reposteiro, né? Então, toda essa parte aí ficou em encargo dos gersonitas. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas. Na tenda da congregação, o seu encargo estará na direção de Itamar. Então, você percebeu que lá as coisas sagradas ficou em encargo de Eleazar, né? Que mais na frente nós vamos ver que ele vai substituir o seu pai, ele vai assumir o sumo sacerdote. Então você já vê aqui Deus dando um vislumbre, não é? Deixando ele no encargo daquilo que era de mais precioso, das coisas sagradas. E aí Tamar já dando a ele, né, os encargos aqui da família dos gersonitas, que era levar todo esse material das cortinas, né, que compunha aí esse complexo do tabernáculo. Os deveres dos filhos de Merari, que é outra família de levita. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os contará. Qual é o critério? O mesmo, de 30 a 50 anos, né? Para exercer o encargo na tenda da congregação. E será a sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço da tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as colunas, as suas bases, as colunas do pátio e redor, as bases das estacas, as cordas, os utensílios que pertencem ao seu serviço. Designarei, né, cada objeto que eles vão levar. E este encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo o seu serviço na tenda da congregação, ficará sobre a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. E aí nós vamos ver os números dos coatitas, né? Moisés, pois, e Arão, e o príncipe dos povos, contaram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, né?
Todos que entraram para exercer o encargo na congregação, eles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750 coatitas para servir ali ao tabernáculo. E aí o número dos filhos de Gerson, né, foram contados da mesma forma. São estes contados da família dos filhos de Gerson, todos que serviam na tenda da congregação, segundo a casa dos seus pais, foram 2.730 filhos de Gerson. Dos filhos de Merari, né, foram feitos também a mesma contagem, foram 3.200 homens. Número de todos os levitas, né, que foram contados, 8.580 levitas colocados a serviço do tabernáculo, né, sobre a supervisão de Arão, sumo sacerdote, Eleazar, o seu filho, e Itamar, o seu outro filho. Então, eles estavam ali para servir e cumprir ordens dadas pelo sacerdote, né? Então hoje nós temos na igreja um ministério levítico, não é? São ali os músicos, todos aqueles que derramam a adoração ali no altar, né? É tido como ministério levítico. Perdeu um pouquinho, né, daquilo que era lá, mas os levitas cumbe eles cuidar das coisas sagradas, né, a ministrarem ali no altar, né? Então nós temos essa ligação dos levitas com o altar hoje em adoração por conta de tudo aquilo que eles exerciam aqui no ministério dado por Deus junto ao sacerdote. Então nós vimos aqui no capítulo 5, leproso e imundo são lançados fora do arraial. Então já falamos sobre a questão da lepra, né? E como ela deveria ser tratado, tudo isso era visto e inspecionado pelo sacerdote, já falamos disso aqui no canal. E aí disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo, por ter tocado algum morto, tanto homem quanto mulher. Serão lançados fora do arraial para que não contamine o arraial. Então é importante nós verificarmos esse contexto, né? Quando nós começamos a falar a respeito dessa ordenança de Deus, eu fiz questão de que você lembrasse o contexto que estava inserido aquele povo, sem saneamento básico nenhum, vivendo num sol escaldante, com escassez de água em pleno deserto. Peregrinando, eles não estavam ali, né? Estavam de transição, estavam indo para uma terra prometida. Então, Deus tinha que ter um cuidado especial com esse povo, porque uma contaminação, uma pandemia, rapidamente extinguiria todo o povo, já que não havia asseio básico e nem mesmo, né, aquilo que nós temos hoje de controles de epidemia, né, na nossa sociedade, né, o avanço da tecnologia, o avanço da medicina. E nós tivemos agora recentemente o caso do coronavírus, que mesmo tendo toda a evolução da ciência e da tecnologia, nós ainda enfrentamos maus bocados e perdemos muita gente querida em meio a uma pandemia. Então você consegue entender o porquê que Deus fala: olha, coloque eles fora do arraial, esperem, façam o ritual da purificação antes que eles voltem de novo ao convívio do povo, né? Então esse era o cuidado de Deus para com o povo. Depois ele vai falar da lei da restituição. Disse aos filhos de Israel: todo homem, quanto homem e uma mulher, cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o seu pecado que cometeu e pela culpa fará plena restituição e lhes acrescentará
quinta parte. Então já falamos, né? Isso aqui é base para o nosso direito hoje ainda, não é? Se você causar dano a outra, você deve reparar, assim determina a lei. E Deus, para você ver como ele era cuidadoso, repararia o dano, mais uma quinta parte, um direito indenizatório, além do direito reparador, né? Olha como Deus é minucioso, não é? E aí nós vamos ver a prova da mulher suspeita de adultério, né? Então, isso aqui a gente tem que até ler com muito cuidado, né? Porque é realmente algo, né, que Deus coloca aqui. E havia, sim, claro, um segredo de Deus para com o sacerdote, né? Para detectar aquilo que era pecado e que não era propriamente confessado. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e disse: a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou se tiver, não se havendo ela contaminado. Então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará uma oferta por ela, uma 10ª eifa de farinha, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz iniquidade à memória. Muito específico, não é? E aí o sacerdote fará chegar, colocará perante o Senhor, tomará água num vaso de barro, tomará um pó que houver no chão do tabernáculo e deitará sobre a água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos uma oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviastes para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, estas águas amargas amaldiçoaste, serás livre, né? Então aqui fala justamente qual era esse teste que era feito pelo sacerdote, né? Se a mulher não se tiver contaminada, mas estiver limpa, diz lá no 28, então estará livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio do seu marido, se desviar e for contaminada. A lei do nazireno, do nazireado, em outras versões, é aquela, né, onde Sansão foi contemplado, né? Ele era nazireu de Deus, uma pessoa separada, com um propósito específico, e ele precisava guardar esta lei. Observe, fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém, seja homem ou mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida, nem tomará beberragens de uva, nem comerá uvas frescas e nem secas. Então, nada da vide ele poderia tomar. Todos os dias do seu nazireu não comerá coisas que faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto do nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então aqui dá para você perceber, havia aquela pessoa que fazia o voto de nazireu, de se separar
por um tempo, 2 anos, 5 anos, 10 anos, de forma voluntária, e havia também aquele que era consagrado do seu nascimento, que era o caso aqui de Sansão, né? Então, aqui tem todas as ordenanças, por isso que o anjo apareceu, né? A Manoá apareceu aos pais de Sansão, dizendo que Sansão era nazireu. Então, a mãe dele já começou a se guardar, né? De beber qualquer bebida forte, qualquer coisa destinada a David, justamente porque o filho que estava sendo gerado no seu ventre era nazireu de Deus, né? E nós vamos ter no finalzinho, que é o nosso versículo do dia, as bênçãos sacerdotais. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Nos rendemos a ti e declaramos que tu és Senhor, tu és Rei, tu és o nosso Salvador. Entregamos a nossa vida a ti e queremos em todos os nossos dias ser grato e servir a ti com alegria. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.